Oi, meu nome é Tainá Maives, esse é o meu canal no YouTube, tudo aquilo que eu sonho, um canal feito para castelar. Eu estou lendo esse livro, O Nome do Outro, do Francisco Brenan, e aí eu decidi vir falar um pouco mais, ou melhor, começar a castelar sobre a minha dissertação Corpo Pintado do Imaginário do Francisco Brenan, análise do imaginário de Francisco Brenan a partir das suas pinturas do feminino, 1990 a 2001. Eu acho que é mais ou menos esse o título. Quer dizer, eu não revi a minha dissertação antes de começar a falar um pouco aqui, justamente porque eu quero fazer um exercício de memória mesmo, de ir relembrando e rememorizando o processo. Esse vídeo é introdutório, eu vou falar um pouco do início do percurso da minha pesquisa e dar uma olhada geral sobre ela. E pretendo fazer mais vídeos depois, talvez me aprofundando em alguns conceitos. E, enfim, eu demorei para fazer isso porque eu já pensei várias vezes em como eu deveria abordar, em como eu deveria começar. Também na estética, pensei e quero fazer um vídeo lá na oficina de Brenan, mostrando inclusive algumas coisas da obra dele. Mas o que realmente me impulsionou foi essa leitura aqui. Eu estou desbravando esse aspecto literário do Francisco Brenan. Na verdade, eu já li O Paraíso Perdido, que eu tenho dele, então, e outros textos, obviamente, para fazer a dissertação. Mas esse livro aqui, ele é o quarto da coleção de diários que eu utilizei na pesquisa, e ele não é do mesmo estilo dos diários. Por isso mesmo que eu não utilizei ele na minha dissertação. Ele é um livro em prosa, com personagens, com todo um enredo, onde o Francisco Brenan simula a própria morte, e aí ele cria um personagem que vai mexer nos arquivos. Então esse personagem ele dialoga com o patrão morto, que é o Francisco Brenan, enquanto ao mesmo tempo se relaciona com outros personagens e com as próprias memórias. Então, enquanto eu tenho esse reconhecimento desse geminiano incrível, multidimensional, esse artista genial, que é o Francisco Brenan, que afirmava que ainda não havia um gênio na arte depois do Iluminismo e do Renascimento, na verdade ele é o gênio. Então eu vou reconhecendo isso com o passar dos anos e com o amadurecimento do meu pensamento em relação ao que eu pesquisei na minha dissertação. Então vamos lá, eu era uma jovem quando tive uma aula da disciplina de História da Beleza, lá na oficina de Brenan. Me deparei com a professora Carolina Vanderlei, nos mostrando principalmente essa imagem mais forte para mim, o quadro A Vítima, Sexta-feira da Paixão. Então os anos passaram, eu comecei ainda na graduação a estudar, a me interessar por gênero, que é uma das bases da pesquisa. Tanto é que eu fiquei pensando se eu deveria vir aqui primeiro falar sobre gênero e sexualidade para poder entrar na dissertação, mas eu não vou fazer isso. Então é necessário a gente ter essa dimensão de que a minha pesquisa ela é muito reduzida, ela é muito específica. Eu não abordo o Francisco Brenan, a obra do Francisco Brenan, que é imensa. É bem específico nesse intuito de compreender uma relação de gênero, que é uma relação simbólica dentro da construção de determinadas pinturas que eu selecionei. Eu fui aluna especial do mestrado de artes na UFPE, então eu fiz uma disciplina que era arte e gênero com a professora Madalena Zácara. Nessa disciplina foi quando eu comecei a perceber que eu poderia fazer uma dissertação, uma pesquisa sobre arte e sobre gênero, e a professora Madalena foi quem me
incentivou a me aprofundar sobre o Francisco Brenan. Eu já percebi que eu não iria ter acesso a todos os arquivos. Eu percebi que são arquivos selecionados, provavelmente pelo próprio artista, e que, enfim, eu não iria conseguir adentrar esses segredos, esse processo criativo total do artista. Eu tive um cuidado de fazer uma autorização do uso de imagens. Eu estudei bastante para passar no mestrado, então eu estudei sobre patrimônio, estudei um pouco sobre a arte pernambucana, a arte em Pernambuco. Então, a minha dissertação, ela se divide num pouco de resumo sobre a vida de Francisco Brenan, onde eu tento inseri-lo nesse contexto de arte de Pernambuco e do Brasil. E o que me chamou a atenção foi perceber o preconceito, um pouco de descaso em relação à arte erótica, mas que também se relaciona ao fato do Pernambuco, né? Então tem essa questão regionalista das bienais não ocorrerem no norte, mas sim no sul do país. Então o Francisco Brenan, ele traz um pouco, de forma sutil, em alguns momentos eu percebi, não apenas no diário, mas nos textos separados, né? Essa questão de ter que se deslocar de Pernambuco. O diário dele começa com ele indo para a Europa, participa como estudante de algumas exposições, e ele também participa como aprendiz nessa questão da cerâmica e tal. Então, eu percebi isso e também essa dificuldade de ser um desenhista, de ser um pintor. Ele tinha esse interesse inicial, mas ele se desloca para a cerâmica, o que pareceu muito fácil, já que ele tinha uma ruína para empreender, que é o que ele fez e faz até hoje. Então todo mundo conhece, reconhece, ainda bem, porque ele é magistral nessa linguagem da cerâmica. Mas o Francisco Brenan, ele fez a vida inteira desenhos e pinturas. E, enfim, a segunda parte da minha dissertação é a análise iconográfica e iconológica das pinturas. Então, o que é iconologia, iconografia, foi algo que eu tive que estudar através do Panofsky, que faz um livro sobre isso. É justamente essa descrição do símbolo, né? Você vai enumerando o que é que está contido na imagem, quais são as cores, quais são os objetos, e depois, na iconologia, você se aprofunda no significado dos símbolos. Eu fui vendo como era subjetivo esse método, principalmente porque as bases do meu texto, da minha pesquisa, são o livro que eu estou aqui com ele na minha frente, do Rancé, João Adolfo Rancé, Alegoria, Construção e Interpretação da Metáfora, e também o Erotismo, do Georges Bataille, e a Violência, do Slavoj Žižek. Então, são 3 dimensões em que eu me debruço nessa continuidade da análise da pintura, mas também da análise do significado. Então a gente vai percebendo como é subjetivo, porque o significado, querendo ou não, fui eu que dei também, a partir da dimensão do meu próprio contexto e dos meus próprios estudos a respeito do gênero e da sexualidade. Mas, por exemplo, o erotismo é muito citado por Francisco Brenan nos diários dele, e eu fui vendo que havia toda uma dimensão de rede de artistas, homens, que também se utilizavam desses mesmos conceitos. Então, havia alguns problemas em relação à violência, à pornografia, que eram problemas no sentido do conceito, né, do significado, para mim, e também era para esses homens artistas, né? Então, querendo ou não, eu acabei me emaranhando e participando de uma rede filosófica que tenta se debruçar sobre esses temas, o que é o erotismo, o que é a pornografia, e como criar imagens, como criar dimensões visuais desses conceitos que nos tomam enquanto seres humanos, né?
Então, no desenrolar da minha escrita, eu fui adentrando esses problemas em relação ao que é o feminino e o que é o feminino para Brenan. E eu fui percebendo essa conexão com a reprodução e esses problemas reprodutivos, no sentido de associar sempre aquele corpo dito feminino com essa reprodução, né? Então, e como dissimular, como criar esses símbolos. E aí a violência é intrínseca no sentido sexual, no sentido erótico, mas no sentido da dominação desse poder reprodutivo. Então, tudo isso faz parte da minha dissertação. Percebe-se que vai ficando complexo, e isso tudo a partir de uma escolha reduzida de imagens, né? Então, de cabeça, eu lembro que eu escolhi Chapeuzinho Vermelho, um quadro da Chapeuzinho Vermelho, que é uma série. Escolhi um quadro, eu acho, de Juventude Estudiosa, que também é uma série, ou seja, tem vários que ele pintou ao longo dos anos, mas eu escolhi somente um de cada uma dessas séries. Escolhi Susana no Banho, porque Susana no Banho é um tema clássico que já foi pintado por outros artistas, e o Francisco faz essa releitura pernambucana desse tema tão importante, assim. Também escolhi a Muçulmana, a Vítima, Sexta-feira da Paixão, obviamente, que foi o motriz da decisão de pesquisar esse tema. Agora de cabeça, tá vendo? Eu não vou me lembrar de todas as imagens que estão lá. Eu lembro da imagem, mas não lembro o título. Tem uma imagem que para mim foi marcante, que ela é bem caótica e me parece que é uma mulher que ela tá toda amarrada, né? Então parece uma cena sádica e, enfim, me comovia saber mais sobre as modelos, sobre as musas, a respeito do trabalho delas, de como foi o envolvimento com o artista, como foi essa experiência de ser musa, né? Porque na leitura dos diários você vê o relacionamento do Brenan com essas mulheres. Então ele tinha uma vida sexual bastante artística, no sentido de que ele fazia a própria representação desses envolvimentos, tanto escrito no diário quanto pintado. Então percebe-se que ele tinha uma imagem sobre a própria vivência, né? Então eu tinha uma curiosidade de saber mais, principalmente eu acho que teve uma delas que dura bastante tempo. E também o meu interesse pela Débora Brenan, que é a esposa do Francisco Brenan. Eu comprei o livro de poesias dela, ela é bastante citada no livro e há uma relação de muito respeito. Mesmo assim, o Brenan ele tem todo um universo pessoal que tem totalmente a ver com a arte. Então eu acho que a principal musa, o que realmente comove ele é esse processo criativo, que é filosófico, não tem a ver apenas com a pintura e o desenho ou com a escultura, mas com a própria visão sobre o mundo como um todo. Por isso mesmo que ele faz esse espaço da oficina, tá intrínseco a conhecer o Francisco Brenan. Foi um prazer imenso para mim ter estagiado lá por um tempo. Foi quando eu pude perceber o discurso, a narrativa sobre o percurso da oficina, sobre a escultura, e perceber como aquele local de Mata Atlântica, ali em Recife, é imprescindível para participar, adentrar de uma fagulha do espírito do artista. É isso, então vejam como eu comecei com um pensamento de crítica, de curiosidade, principalmente a partir das minhas próprias questões a respeito do corpo, do feminino, das relações entre homens e mulheres na arte. E eu fui me relacionando com o Francisco Brenan de uma forma muito humana, percebendo as angústias que ele possuía a respeito de questões filosóficas
que ao passar dos anos se demonstram como questões que estão ligadas ao envelhecimento dele próprio, às mudanças do mundo com as relações sexuais, porque tem toda uma revolução sexual feminista que começa a ocorrer. Então, aos poucos, ele começa a citar mulheres artistas, mulheres filosóficas que estão participando do universo artístico, e acaba se tornando, para mim, um tipo de mestre, porque eu já gostava de desenhar, mas quando eu me deparei com desenhos fabulosos que eram feitos com lápis e com giz, não necessariamente com tinta, que eu tenho bastante dificuldade, até mesmo com o cheiro das tintas. A minha mãe pintava a tinta a óleo, então eu tenho uma lembrança forte de não gostar, mas com desenho, com lápis e giz de cera, eu acabei me aprofundando a partir de tentar entender como é que o Francisco Brenan fazia os desenhos dele. Acho que eu vou mostrar um desenho que eu fiz nesse período, que foi inspirado na Chapeuzinho Vermelho. Fiz a lápis, também foi nesse mesmo período da dissertação. Aqui o desenho. Esse desenho foi inspirado no quadro O Lobo, que faz parte da série Chapeuzinho Vermelho. Aqui mais na frente ainda está em lápis, eu não terminei. Era o lobo, que na verdade é o próprio Francisco Brenan, que se põe uma máscara. Essa máscara ainda existe lá no ateliê dele. E se posicionava ali nos arredores da oficina com as modelos sendo fotografadas. Então fazia parte do processo dele fotografar os modelos e depois fazer as imagens no suporte, né, de quadro ou acrílico. Então eu analiso toda essa questão do processo criativo, como é que ele fazia, tentando saber através dos diários, porque não dá para você realmente... Só se eu tivesse perguntado a ele. Conheci ele rapidamente, além de tê-lo visto várias vezes na oficina, mas desde o começo eu tinha essa questão em mim de não envolvê-lo na pesquisa, principalmente porque eu queria que fosse uma iconografia ou iconologia, como eu falei antes, que é esse olhar para os símbolos e o deciframento dos códigos. Mas também, como eu afirmo no primeiro capítulo, ficou perceptível demais que o Francisco Brenan tinha uma noção imensa a respeito dos arquivos e da produção de coisas a respeito de si mesmo. Inclusive, ele tem uma grande influência, ele tinha e tem, né, uma grande influência na empresa, enfim, um circuito ali de artistas e empresários que podiam produzir livros, que podem produzir matérias jornalísticas. Então, eu quis fazer a pesquisa de forma independente, sem me relacionar com esses poderes escriturários. E eu tenho certeza, né, que eu me saí muito bem, apesar que uma das críticas na minha defesa por parte do professor Antônio Rezende foi justamente a questão que eu abordo demais os diários, talvez muito mais do que as próprias pinturas. Então, a dissertação poderia ter sido sobre os diários, Eu acho que isso foi uma dica de que eu trabalho muito mais com a literatura do que com as imagens. Concordo com ele hoje em dia, mas eu ainda acho que eu fiz o que era necessário a respeito das imagens, e as imagens elas se relacionam com a literatura porque uma coisa está conectada à outra, né? Qualquer imagem de qualquer tipo de produção de arte imaginativa se relaciona com literatura e com várias outras coisas do mundo. Então, até hoje eu estou nessa de ficar pesquisando processos criativos, símbolos e significados. Enfim, essas são as leituras que eu citei, mas tem uma referência imensa de outras leituras que eu fiz a esse respeito. Algumas que eu até nem lembro o nome, mas que ficam ressoando aqui dentro de mim.
E é isso. Então, nos próximos vídeos, talvez eu me aprofunde mais no Slavoj Žižek, com o conceito de violência, que até hoje eu utilizo bastante, mesmo sem citá-lo. O erotismo de Georges Bataille, que eu atualizei várias percepções a partir da leitura da Annie Kesson, que também estudou o erotismo, entre outras questões da arte e do universo criativo. E também pretendo fazer um vídeo mostrando os meus desenhos também, falando um pouco sobre eles. Obrigada, sigam o meu vídeo, comentem se vocês quiserem achar necessário. E é isso por hoje.